futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu arroz, tinguinho e tubano. Doutor dos chefes, o pai, nhanho, pranho, leré e buiú. Nhanho, pranho, leré. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Está começando neste momento no YouTube, no Facebook, a edição desta segunda-feira, dia 11 de março de 2024. No oferecimento de Universo da Festa, Campo Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e WSOM e Eventos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Vamos trazer todos os resultados do fim de semana esportivo em Pesqueira e região. Juventude Continental venceram seus jogos no Seminário, mas foi apertado, com direito a um golaço do Marcinho que a gente vai mostrar aqui no programa de hoje. Em Poção, deu a equipe do Juventus sobre o Goiás de Pão de Açúcar. Também tem o Los Hermanos no minicampo lá do Madureira. Tem o nosso giro regional com os amistosos em nossa região. Tem também os resultados da Copa da Amizade Feminina lá de Sanharó. Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje nós temos o Comercial em 1963, o União em 1968, o Udinese do Cícero das Gatas em 1988 e o Pesqueira Futebol Clube no jogo inaugural do Joaquim de Brito na Série A1 do Campeonato Pernambucano. Semifinais do Campeonato Pernambucano, Santa Cruz e Sport ficaram no empate, o Náutico largou na frente. Tem também os outros estaduais, giro de notícias, placar do fim de semana, agenda do dia e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que está me vendo no YouTube e ainda não é inscrito no canal, que se inscreva. Basta clicar nesse botão com o nome Inscreva-se aqui. Se você estiver no Facebook, basta me seguir nas duas plataformas. Deixa o seu like. Eu sou Jânio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O Bar e Pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. No Universo da Festa tem tudo para a sua festinha bombar, desde os acessórios até os presentes e mais uma variedade de produtos para todas as comemorações do ano. Estamos localizados na Praça Dom José Lopes, ao lado da Catedral de Santa Águeda. Acesse o nosso Instagram e compre online através do nosso WhatsApp 87992019105. Universo da Festa, a sua festa começa aqui. WSOM e Eventos. Contato pelo fone 87999380801.
E você está no Pesqueiro Esportes, o seu programa de informações esportivas diariamente aqui no YouTube e também no Facebook. De segunda a sábado você fica bem informado, mais ou menos ali ao meio-dia, às vezes um pouco mais tarde, como hoje na segunda-feira, e às vezes um pouco até mais cedo. Mas você fica bem informado de segunda a sábado no YouTube e no Facebook sobre o que acontece de esportes em Pesqueira e região. Sempre no oferecimento de Universo da Festa, Campos Supermercados, Vereador Professor Babá, a Casa das Bebidas e WSOM e eventos. Bom, vamos começar o programa de hoje falando do Campeonato do Seminário. Ontem mais 2 jogos foram realizados. No primeiro jogo, Juventude do Centenário, que é o atual campeão, venceu o Sateliense de Venturosa por 1-0. José Marcos marcou o único gol do jogo. Já após essa partida, às 10 horas, o Continental de Beira-Mar venceu o Liverpool de Riacho do Meio por 1-0. Marcinho Marchante, filho de Paulinho Marchante, marcou um golaço de falta que daqui a pouco a gente vai mostrar. A classificação aí no grupo A, o Barcelona de Ceará lidera com 3 pontos, tem 2 gols de saldo. Juventude do Centenário vem em segundo com 3 pontos e 1 gol de saldo. Sateliense está ali na 6ª posição com menos 1 gol de saldo e o Barcelona de Pé de Serra está na última posição com menos 2 gols de saldo. Juventude de Simples, Quarentão do Prado e Juventus de Esmero ainda não estrearam na competição. Já no grupo B, Português e Continental do Beira-Mar estão com a mesma campanha. Os dois dividem o primeiro lugar com 3 pontos, 1 gol de saldo, cada um marcou 1 gol. E ali, Liverpool de Riacho do Meio e Ibis também dividem a 6ª posição com a mesma situação. No próximo domingo, às 8h15 da manhã, tem o Juventude de Simples contra o Quarentão do Prado e às 10 horas tem a estreia do Marrom Glacê contra o Guarani de Alagoinha. Bom, e nós temos aí o gol de falta marcado pelo Marcinho Marchante, o único gol da equipe do Continental de Beira-Mar. Uma bela cobrança, vamos ver esse gol. Aí, hoje aí a preparação, a arbitragem autorizando e o Marcinho bateu no ângulo do goleiro da equipe do Liverpool sem chances nenhuma. Veja aí mais uma vez. Aí, bela cobrança do Marcinho Marchante, agora em câmera lenta, para mostrar aí este gol, o único gol que garantiu a vitória do Continental no Campeonato do Seminário. Bom, vamos começar o nosso giro agora falando da final do minicampo do Madureira. Los Hermanos e Corinthians do Magé decidiram a competição. E deu Los Hermanos, que venceu por 5-1 e ficou com o título. Aí a equipe do Los Hermanos, parabéns ao time campeão. Falar agora da Copa da Amizade Feminina. Nos jogos do último sábado, aí na disputa das rainhas da cidade, deu Sanharótimo, que venceu as Amigas da Bola por 6-0. Já na disputa do terceiro lugar, não deu para o Pesqueira Futebol Clube. Foi goleado pelo Pimenta de São Bento do Una por 4-0. E o grande campeão foi o Santa Cruz de Belo Jardim. Eu falei que aqui no sábado que eu achava que ele seria o favorito e confirmou esse favoritismo. Goleou a equipe do Independente de Buíque na final por 6-1. Parabéns à forte equipe do Santa Cruz de Belo Jardim. E nesse fim de semana começa a Copinha da Amizade de Futsal. São 5 categorias. O primeiro jogo a partir das 6 horas da noite lá no ginásio Irauzão. Incentivo de Belo Jardim contra o São Paulo do Prado pela categoria Sub-9. Logo após as 6h30, as duas equipes se enfrentam novamente, mas aí na categoria Sub-11. E mais um confronto entre Incentivo de Belo Jardim e São Paulo do Prado a partir das 7 horas da noite pela categoria Sub-13. Pelo Sub-17 às 7h30 da noite tem Incentivo de Belo Jardim contra o Borussia do Mulungu. E para finalizar a noite, às 20h10, pelo Sub-15 tem Grêmio Bregense e Escolinha Marcos Honório. E pelo Sub-17, às 10h09 da noite, Grêmio Bregense e Instituto Meninos e Meninas do Ouro, lá de Arco Verde. Um abraço para o meu amigo, presidente da Liga Desportiva de Ceará, o Deison Cordeiro. Falar agora do Campeonato Regional da Renda e Renascença de Poção. Essa aí era uma disputa direta por uma vaga nas quartas de final. E deu Juventus, que venceu o Goiás de Pão de Açúcar por 3-2 e vai pegar os Cangaceiros de Baixa Grande na partida de quartas de final.
Hoje tem rodada do campeonato da Copa Municipal de Futsal de Pesqueira, lá no ginásio Geraldo Magela, antiga quadra do César. A entrada apenas 1 kg de alimento. Lembrando que os jogos serão transmitidos pelo canal do YouTube do Daniel Tomás Oficial. No primeiro jogo da noite, pela Série A1 Grupo C, tem o Portal contra o Resenha Futebol Clube. E logo após as 20h30, pelo Grupo B Feminino, primeira partida tem Escola Indígena contra o Sesc de Garanhuns. E amanhã tem mais 3 jogos, também no ginásio Geraldo Magela, também com transmissão do canal Daniel Tomás Oficial. Entrada 1 kg de alimento, a partir das 7 horas da noite, pela Série A1 Grupo D, tem o Red Bull do Prado contra o Barcelona de Zé Rocha. E às 20 horas pelo feminino, Grupo B, tem a Escolinha Mergulhão lá de Mutuca contra o Real Garotas. E às 21 horas pela Série A1, Grupo D, o Boca Juniors com seu time A contra os Herdeiros de Mandaru, lá da Vila de Simbres. O Leon Master, que se prepara para disputar o Campeonato do Seminário, fez um amistoso no Novo Cajueiro e venceu por 2-0. Doni e Odaí fizeram os gols da equipe de Poção. Falar de amistoso ainda lá no campo de Baixa Grande, o Flamengo do Prado venceu o Corinthians da Serra da Cruz por 4-0. Os gols de Júnior, João, Paulistinha e Dengoso. Dengoso tá marcando gol direto, viu? Tá lá já no Juventude do Prado, agora já está aí no time do técnico Salamanta, o Flamengo do Prado. Esse time que você está vendo aí é o Colorado da Pitanga, que foi para um amistoso lá em Alagoinha contra o Inter de Santa Rosa e venceu por 2-1. Henrique Boca mais uma vez deixou sua marca, e marcou o segundo gol da equipe do Colorado. Esse time que você está vendo aí é o Bom Sucesso de Mutuca, que também fez amistoso neste fim de semana e venceu o Coritiba por 4-1. Arthur, Eduardo, 2 vezes Eduardo e Pi fizeram os gols da equipe de Mutuca do Bom Sucesso. O Mônaco do meu amigo Jackson Bozó jogou contra o time dos amigos lá de Poção e perdeu, viu? Perdeu por 6-2. Esse jogo que também aconteceu em Baixa Grande. Marcinho, Givanilson, Ronaldo, Alcimar, Vandark e Igor fizeram os gols da equipe de Poção. Esse time que você está vendo aí é o São Paulo do Prado, que jogou no Campeonato Master de Arco Verde e venceu por 1-0 a equipe do União da Coab. O único gol da partida foi marcado pelo Edinho. E vem aí o 5º Campeonato de Futebol da Portuguesa lá em Alagoinha, com premiação de R$3.000 para o campeão, R$1.500 para o vice-campeão, R$700 para o terceiro lugar e R$300 para o 4º colocado. Inscrições e informações lá pelo fone 87-99129-1611. Início previsto para o dia 5 de abril. Organização do campeonato: Igor, William, Jonas e Giovanni. Vamos ver aí as equipes que já estão confirmadas na competição. Boa sorte aí a todas as equipes. E depois desse grande giro de notícias, agora só nos resta chamar a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós vamos ter o Comercial em 1963, o União em 1968, a foto aparece até 1971, mas ouvi informações que essa foto foi em 1968. Depois tem o Udinese de Cícero das Gatas no Campeonato da Paz, lá no Seminário, em 1988. E o Pesqueira Futebol Clube no primeiro jogo em que o estádio Joaquim de Brito recebeu a equipe no Campeonato Pernambucano da Série A1. Daqui a pouco eu volto com o futebol estadual, futebol nacional, internacional, placar da rodada, agenda do dia, giro de informações e muito mais. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com o Comercial em 1963. Em pé do Torisvaldo, Zé Rodrigues, Jonas, Aloísio, Daniel, Egenilton e Pedrinho Torres.
Agachados, Mário Andrade, Arthurzinho, Geraldinho, Vando e Dom Carlos de Brito. Agora vamos com União em 1968, entre Zé Ulisses, Chiriba, Olimpão, Adalto, Libra e Celso. Agachados, Liô, Midrinha, Edivaldo Araújo, Paulo Rosca e Pelé. Agora vamos com o Vinésio no Campeonato da Paz em 1988, lá no Campo do Seminário. Em pé, Robin, Landra, Floriano, Jair, Júnior, Geu, Giovanni, Zezé e Leo. Agachados, Mauro, Espirro, Cícero Caetano, Cícero das Gatas e Mané. Para finalizar, vamos com o Pesqueira Futebol Clube 2014, primeiro jogo da equipe na Elite, no Joaquim de Brito. Aí da esquerda para a direita, Léo, Rogério, Dada, Marcelo Paraíba, Reidson, Johnny, Marcelo, Bilica, Valber, Naldo Petrolina e Elton. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. Você está no Pesqueira Esporte, o seu programa de informações esportivas da nossa cidade e da nossa região. De segunda a sábado, aqui no YouTube e também no Facebook do Gênio Araújo, você fica bem informado do que acontece de esportes na nossa cidade e nas cidades vizinhas. Sempre no oferecimento de Universo da Festa, Campos Supermercados, Vereador Professor Babá, a Casa das Bebidas e WSOM e eventos. Bom, vamos chamar agora o Campeonato Pernambucano. No sábado, Santa Cruz e Sport ficaram no empate em 1-1. Melhor para o Sport, viu? Porque o Santa Cruz jogou muita bola. Até digo que o Santa Cruz foi melhor no jogo do que a equipe do Sport. E nós temos os melhores momentos desta partida. Vamos acompanhar as imagens e a narração é da TV Globo, do Globo Esporte. Então um jogo muito interessante. Segue aí. Olha que vacilo agora, o Santa pode se aproveitar. Thiaguinho limpou, bateu pro gol! Travado na marcação que escapou. De novo o time do Sport, o Kaique França pegou. Ultrapassa a linha divisória do campo de defesa pro ataque, aciona na frente Lucas Lima e o Sport se entende. Fabrício Domingues dominou, limpou, passou, sobrou, a bola batida. Defendeu o William, voltou o William de novo! Que era tentar parar o Pedro Lima, e aí o João Vitor sai da marcação dele para ir no Fabrício. Senão poderia, olha só. Olha o chute de longe, a bola vai para fora! Os ângulos para você ligado na Globo. Aqui vem outra vez o Santa, que bolão no meio. Olha o gol do Santa Cruz! Gol! Acelera o jogo, né? Que é tudo que o Sport não quer. Luciano Castan tocou na frente, boa bola. Filipinho, cruzamento para a boca do gol. Gustavo Coutinho de cabeça. Fica fácil pro William. Cara do Kaique França. E o João Diogo estava esperando ali. O João Diogo viu ele vindo. Estava esperando, olha só. Olha que bolão do João Diogo na frente. Olha a chance do segundo gol do Santa Cruz. Pra fora! O Melo também. Matheus Melo virou e passou. Que jogada do Matheus Melo. Abriu espaço, bateu pro gol. Segura Kaique França. Bateu rapidinho. Romarinho fingiu que ia tocar e passou. Tocou no meio desvio. William segura. A bola volta para Romarinho. Olhou para a área, não cruzou. Tocou. Lucas Lima. Que bolão. A chance do empate. Ítalo Melo, ela voltou e é falta pro Sport. Pouso pro Santa, Filipinho respira, ele e o Filipinho, bate o Filipinho, gol! Ali do Henrique, segue o jogo. Alta! E o Pedro Lima já tem cartão. E aí, o que é que o juiz vai fazer? Ele
Ele dá cartão amarelo pro Pedro Lima. Os jogadores do Santa vão dizer: dá o segundo aí que ele já tem. E o Arruda vai explodir agora. O garoto joia do time do Sport sente o clássico e é expulso. Clássico é clássico e vice-versa, como já dizia o outro, né? Realmente uma equipe que joga a Série B do Campeonato Brasileiro, outra equipe que está sem divisão. E o jogo bem equilibrado, até digo que o Santa Cruz foi melhor durante a partida. Vamos trazer a ficha técnica do jogo. Aqui o jogo Santa Cruz 1, Sport 1, semifinal, jogo de ida do Campeonato Pernambucano. Os gols de Lucas Siqueira aos 44 do primeiro tempo para o Santa, Filipinho aos 45 do segundo tempo para a equipe do Sport. Ainda teve a expulsão aí, como vocês viram, do Pedro Lima aos 52 do segundo tempo. Santa Cruz formou de William, muita gente acha que ele falhou no gol. Totti, o Ellison, depois o Ellison, Paulo César, Ítalo Melo e João Vitor, depois Juan Tavares, Caio Melo, Lucas Siqueira e João Pedro, depois Matheus Melo, Tiaguinho, João Diogo, depois Henrique e Pedro Bortoluso, depois Gilvan, técnico Itamar Schule. Já o Sport jogou de Kaique França, Pedro Lima, Alisson Cassiano, depois Ortiz, Luciano Castanho e Filipinho, Felipe, Fabrício Domingues, depois Barleta e Alan Ruiz, Lucas Lima, depois Fábio Matheus, Romarinho, depois Rosales e Gustavo Coutinho, depois Zé Roberto, técnico Mariano Souza. A arbitragem foi de Diego Fernando da Silva de Lima, assistido por Clóvis Amaral da Silva e Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho, todos daqui do quadro pernambucano. O VAR foi de José Washington da Silva. O público no Arruda de 35.601 torcedores para uma renda de R$ 862.675. Curioso é que foi anunciado que tinham vendido mais de 37 mil ingressos e o público presente deu menos do que a venda que tinha sido anunciada. Ou muita gente deixou de entrar, ou então acabou divulgando o número errado. Já ontem o Náutico venceu nos aflitos a equipe do Retrô por 1-0 e saiu em vantagem contra a equipe de Camaragibe. Joga pelo empate no jogo da volta no próximo domingo, agora na Arena de Pernambuco. O Retrô tem que vencer por 2 gols de diferença ou pelo menos por 1 gol para levar a disputa dos pênaltis. A gente também tem os melhores momentos desse jogo. O canal GOT que traz as imagens e também a narração. E a falta é boa para o Jean colocar lá dentro da grande área, ou pode até pintar o tiro direto no Fluminense, nas equipes que ele passou. Ele sempre batia de longa distância. Será que está com essa marra todo o Jean? Ele bateu direto nas mãos do goleiro Wagner. Marcação tripla em cima dele. Jean se apresentou pela direita, vem levantamento no segundo poste. O toque de cabeça na sobra, batida para fora do Fernandinho. Que jogada da equipe do Retrô. A chance mais perigosa talvez do jogo até aqui foi essa do Retrô. A Fênix chegou pela direita com o Jean. Cruzamento lá no segundo poste. O Hadley escorou por dentro o Fernandinho. Sai jogando por baixo bem o atacante da equipe do Retrô, mas a bola fica ainda para o Náutico. Trabalha a jogada Diego Matos, vai daí, bateu de longe. Para o ataque pela ponta direita. Esse com a bola é Raiva Negas, pedalou, soltou a bola, levantamento do Arnaldo, tirou mal, Patrick Alain para fazer, gol! É do Náutico! Recebeu, pisou, boa bola. Danilo Belão tentou bater cruzado, Marcos Júnior, Patrick Alain na grande área, foi pro chão, batida! Paulo Ricardo, incrível! Maranhão pegou a sobra, bateu, a bola foi muito forte, rasante, difícil para qualquer goleiro, mas Paulo Ricardo fez uma defesa excepcional para a equipe do Retrô. Na realidade, o Retrô jogou até melhor o primeiro tempo, inclusive muita gente já estava pegando no pé do técnico Alan Al, da equipe do Náutico, até porque a equipe veio de derrota na Copa do Nordeste. No segundo tempo, depois de uma falha incrível do lateral direito da equipe do Retrô, o Náutico acabou abrindo o placar e poderia ter ampliado ainda mais o resultado. Um tempo de cada lado, então foi até merecido
o resultado do jogo. Vamos chegar agora sim com a ficha técnica. Eu tinha até colocado a ficha técnica antes do gol, né? Náutico 1, Retrô 0. O gol foi de Patrick Alan logo a 1 minuto do segundo tempo. Esse jogo que aconteceu nos aflitos. Náutico formou de Wagner, Arnaldo, depois Danilo Belão, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Diego Matos, Marco Antônio Lohan, depois Marcos Júnior, Patrick Alan, Talicinho, depois Luiz Paulo, Raiva Negas, depois Fernandinho e Evandro, depois Cauã Maranhão, o técnico Alan Al. Retrô formou de Paulo Ricardo, Jean Rafael, que falhou no gol, falhou feio, cortou para dentro da área, deu praticamente uma assistência para o jogador Patrick Alan, Dunkley, Guilherme Paraíba e Edson Lucas, Alencar, depois Richard Franco, Moisés Ribeiro e Hasley, Fernando, Luizinho, depois Thailson e Giva, depois Mascote, o técnico Roberto Fernandes. O árbitro foi Paulo Belença, auxiliado por José Romão e Humberto Martins. O VAR foi de Gilberto Castro Júnior. O público nos aflitos foi de 14.166 espectadores para uma renda de R$ 289.020. Então todos os jogos, semana que vem tem a volta. Sport e Santa Cruz na Arena de Pernambuco, somente com torcedores do Sport, dessa vez às 4h30 da tarde, também transmissão da Globo. E no domingo às 4 horas da tarde, também na Arena de Pernambuco, comando do Retrô. Tem Retrô e Náutico, aí pode entrar a torcida dos dois lados, apenas no clássico que é torcida única. Bom, vamos falar agora dos outros campeonatos estaduais, começando pelo Campeonato Paulista, que teve a última rodada disputada nesse fim de semana. Os resultados: no sábado, o Palmeiras venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0 e o Santos venceu de virada a Inter de Limeira por 3-2. Já ontem, o Guarani escapou do rebaixamento, venceu o RB Bragantino por 1-0. O Ituano foi rebaixado, perdeu para o São Paulo, que ganhou uma classificação aflita, né, no caso, no último minuto, num pênalti lá, até infantil, do jogador da equipe do Ituano. O Ituano já estava rebaixado e o São Paulo conseguiu a classificação, venceu por 3-2. Já o Mirassol perdeu para o São Bernardo por 2-0, apesar da vitória, o São Bernardo está eliminado, fez a quinta melhor campanha e está eliminado. O Novo Horizontino, que se classificou, venceu a Portuguesa por 2-0. O Santo André venceu a primeira, a Ponte Preta, por 1-0, mas foi tarde demais. A equipe do Santo André também está rebaixada. E Água Santa e Corinthians ficaram no 0-0. Estão classificados no grupo A Santos e Portuguesa, que vão se enfrentar na Vila Belmiro, lembrando que é jogo único. No grupo B, Palmeiras e Ponte Preta, que também vão se enfrentar com o mando do Palmeiras. Aí não sei se é no Allianz Parque ou na Arena Barueri, vai decidir, vai depender lá da construtora. No grupo C, se classificaram o RB Bragantino com 21 pontos e a Inter de Limeira. Vão jogar em Bragança. E São Paulo e Novo Horizontino, o mando de campo será do São Paulo no Morumbi, já que o São Paulo teve 2 gols a mais de saldo. Os dois times terminaram com 22 pontos. Regulamento esdrúxulo esse do Campeonato Paulista. A Portuguesa fez a 13ª campanha, a 4ª pior campanha, mas está classificado. E o São Bernardo, que fez a 5ª melhor campanha, está eliminado. Portuguesa com apenas 10 pontos, 27,8% de aproveitamento. O São Bernardo, que fez 58,3%, está eliminado. Falar agora do Campeonato Carioca. Semifinal, jogos de ida. O Flamengo venceu o Clássico no Maracanã por 2-0. Pode perder até por 2 gols de diferença no próximo sábado, que ainda assim irá à final do campeonato. Já Vasco e Nova Iguaçu ficaram no empate em 1-1. Nova Iguaçu terá a vantagem do empate no jogo da volta. Sábado às 21 horas tem Flamengo e Fluminense. E no domingo às 16 horas tem Nova Iguaçu e Vasco. Já pela Taça Rio, Portuguesa e Boa Vista ficaram no empate em 1-1. E o Botafogo venceu o Sampaio Corrêa por 2-1. A volta acontece no próximo fim de semana. No sábado às 18h30 tem Boa Vista e Portuguesa. O Boa Vista joga pelo empate. E o Botafogo pode até perder por 1 gol de diferença no domingo, às 18h30, contra o Sampaio Corrêa. Lembrando que a Taça Rio é um torneio de consolação disputado entre o 5º e o 8º colocado da primeira fase. Campeonato Gaúcho, jogos das quartas de final, que aconteceram em jogo único. Na sexta-feira, o Caxias venceu o São José por 1-0. No sábado, o Internacional venceu o São Luís por 3-0, confirmou o favoritismo. O Juventude, fora de casa, venceu o Guarani de Bagé por 4-0. E o Grêmio ontem venceu o Brasil de Pelotas por 2-0. As semifinais agora sim acontecem em ida e volta. Ainda falta a definição das datas. Mas vai ter Juventude e Internacional e Caxias e Grêmio, jogos de ida das equipes lá de Caxias do Sul. A volta será em Porto Alegre. O Campeonato Gaúcho virou Porto Alegre contra
Caxias do Sul. Campeonato Mineiro, jogos de ida das semifinais. No sábado, o Atlético Mineiro venceu o América Mineiro por 2-0 e ontem Tombense e Cruzeiro ficaram no 0-0. A volta acontece no sábado, às 16h30, tem Cruzeiro e Tombense. E no domingo, às 19 horas, tem América Mineiro e Atlético Mineiro. Tem também lá o torneio Inconfidência, que é entre o 5º e o 8º colocado. Assim como tem no Rio de Janeiro, também em Minas tem essa taça de consolação. Nos jogos de Uberlândia e Atlético Clube ficaram no empate em 2-2, Itabirito 4, Pouso Alegre 1. A volta acontece no sábado às 18 horas, Pouso Alegre e Itabirito, e às 18h30 Atlético Clube e Uberlândia. Lembrando que também tem a repescagem, que são os 3 piores times da primeira fase. Um vai escapar, 2 serão rebaixados. Nesta terça-feira às 19h30 tem Ipatinga e Democrata de Governador Valadares. Bom, vamos chegando agora com o nosso giro de notícias aqui, começando pelo Flamengo. O Flamengo apresentou à Caixa um projeto para a construção do estádio no gasômetro. Rodolfo Landim foi o responsável que oficializou um encontro de interesse rubro-negro. Sem acordo, Matias Rojas move ação contra o Corinthians na FIFA e cobra 40 milhões de reais. O jogador entende ter direito à quantia milionária após reincidir o contrato. Ederson, goleiro da seleção brasileira, tem lesão muscular e indicação de corte no Brasil. O City já comunicou à CBF, exames apontam problema no reto femoral da perna direita e prazo de recuperação é de 3 a 4 semanas, o que tira dos jogos contra a Inglaterra e Espanha na data FIFA de março. Não deu para o Brasil. Com uma campanha perfeita até a decisão, a seleção brasileira acabou derrotada pelos Estados Unidos no jogo que decidiu a Copa Ouro Feminina da CONCACAF. Lindsey Lohan marcou o único gol de cabeça, o gol da vitória nesse domingo no Snapdragon Stadium, lá em San Diego, na Califórnia. Os Estados Unidos ficaram com o título. Chegando agora com o placar do fim de semana. No sábado, pelo Campeonato Inglês, Manchester United 2, Everton 0. O agora novo líder Arsenal venceu o Brentford por 2-1. Pelo Campeonato Espanhol, Cádiz 2, Atlético de Madrid 0, Girona 2, Osasuna 0. Pelo Campeonato Alemão, Bayern de Munique 8, Mainz 0-5-1. RB Leipzig 2, Darmstadt 0 e Werder Bremen 1, Borussia Dortmund 2. Pelo Campeonato Italiano, Bolonha 0, a líder Inter de Milão 1. Pelo Campeonato Francês, Lorient 0, Lyon 2. Pela Conmebol Libertadores Sub-20, Montevideo City Torque 4, Águilas Douradas 3, Rosário Central 1, Olímpia 0. Pelo Campeonato Alagoano, semifinal jogo de ida, Muricy 1, CRB 2. Pelo Campeonato Baiano, semifinal jogo de ida, Jequié 0, Bahia 1. Pelo Campeonato Cearense, semifinal jogo de ida, Ferroviário 2, Ceará 3. Pelo Campeonato Catarinense, quartas de final, jogos de ida, Joinville 1, Avaí também 1. Exílio Luz 1, Criciúma também 1. Pelo Campeonato Paranaense, quarta de final, jogo de volta, Coritiba 2, Cianorte 0. 6-0 no agregado, Coritiba classificado para a semifinal. E Maringá 3, FC Cascavel 1. Maringá classificado 3-2 no agregado. Agora vamos para os jogos de ontem. Pela Copa Ouro Feminina CONCACAF final, Estados Unidos 1, Brasil 0. Pelo Campeonato Inglês, Aston Villa 0, Tottenham 4. Liverpool 1, Manchester City também 1. Liverpool perdeu a liderança com esse resultado. Pelo Campeonato Espanhol, líder Real Madrid 4, Celta 0. Pelo Campeonato Alemão, líder Bayer Leverkusen 2, Wolfsburg 0. Pelo Campeonato Italiano, Milan 1, Empoli 0. Juventus 2, Atalanta também 2. Fiorentina 2, Roma também 2. Pelo Campeonato Francês, o líder Paris Saint-Germain ficou no empate com Reims em 2-2. E Olympique de Marseille 2, Nantes 0. Pelo Campeonato Português, Arouca 0, Sporting, que é líder 3. Benfica 3, Estoril 1. Pela Libertadores Sub-20, Sporting Cristal 1, Flamengo classificado 4 e Alcas 4, Defensor 2. Pelo Campeonato Alagoano, semifinal jogo de ida, CSE 1, Asa também 1. Pelo Campeonato Baiano, semifinal jogo de ida, Barcelona de Ilhéus 0, Vitória 2. Pelo Campeonato Cearense, semifinal jogo de ida, Maracanã 1, Fortaleza também 1. Pelo Catarinense, quarta de final, jogo de ida, Barra 1, Figueirense 3. E pelo Paranaense, na estreia de Cuca, o Atlético Paranaense conseguiu a classificação goleando Londrina por 6-0, 6-1 no agregado. Chegando agora com a agenda do dia. Pelo Campeonato Inglês, às 17 horas, tem Chelsea e Newcastle. Pelo Campeonato Espanhol, às 17 horas, tem Almeria e Sevilha. Pelo Campeonato Italiano, às 16h45, tem Lazio e Udinese. Pelo Português, às 17h15,
Gil Vicente contra o Chaves. Pelo Campeonato Amapaense, às 20h30 tem Independente e Trem. Pelo Campeonato Capixaba, jogo de ida das quartas de final, às 19h30 tem Vitória e Real Noroeste. Pelo Campeonato Goiano, jogo de volta das quartas de final, Atlético Goianiense e Goiatuba jogam às 19h30. O Atlético Goianiense venceu o primeiro jogo por 3-0. E pelo Paranaense, quarta de final, jogo de volta, às 20 horas tem Operário de Ponta Grossa e Azures. O primeiro jogo foi 0-0. Bom, estamos chegando ao fim do programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Quero agradecer mais uma vez aos nossos parceiros aqui. Meu amigo Eduardo do Universo da Festa, Zé Maria Campos do Campo Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Vavá e o Enio da WSOM e Eventos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um Azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai.